Boa noite. Estamos hoje aqui no Sevel, na Casa Espírita Vida e Luz de Botucatu, neste dia 15 de setembro de 2025, 19 horas. E hoje nós estamos trazendo para os trabalhos dessa noite o tema Doenças e Cura na visão espírita. Para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com o Espiritismo, é importante lembrarmos que a doutrina espírita é uma religião, é uma filosofia e é também uma ciência. Muito se ouve dizer que espírita gosta de sofrer. Sim, é isso que dizem de nós. Espírita gosta de sofrer. Mas não é verdade. Porque gostar de sofrer seria sadismo. E nós não somos sádicos. Este não é o nosso caso. O que ocorre é que nós temos o privilégio de absorver os ensinamentos do Espiritismo, informações estas que, além de esclarecedoras, são surpreendentemente consoladoras. Por isso que o Espiritismo é chamado de o Consolador Prometido. No tema de hoje, doenças e cura na visão espírita, vamos nos fundamentar na ciência espírita quanto aos ensinamentos que iremos apresentar. Segundo a nossa doutrina, as doenças se classificam em dois grandes grupos: as doenças físicas e as doenças espirituais. Doenças físicas, obviamente, são as doenças do nosso corpo físico. Elas podem ter origens diversas, na maioria das vezes, são consequências das nossas paixões e vícios ou de algum tipo de excessos que praticamos nessa vida ou ainda em vidas passadas, como as dívidas e os desequilíbrios do perispírito, que é o nosso corpo espiritual. As ações e os pensamentos negativos criam máculas no perispírito, que são filtradas por este nosso corpo físico, gerando dor e doenças. As enfermidades físicas podem ser uma oportunidade de aprendizado e de expiação de falhas cometidas, gerando assim uma ótima evolução espiritual. Já as doenças espirituais são as doenças da nossa alma, do espírito. São desequilíbrios, vícios e imperfeições da nossa alma, como os pecados capitais, que todos conhecem: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. 7 pecados capitais. Estes originam-se do orgulho e do egoísmo, da falta de autoconhecimento e ainda de ações negativas acumulado ao longo das existências. Causam-nos sofrimento e desarmonia espiritual, sendo um apelo para que nos equilibremos perante a nossa consciência. Para um eficaz tratamento das doenças espirituais, necessitamos do estudo doutrinário, bem como da autoanálise, do autoconhecimento, da prática de virtudes no sentido inverso aos nossos vícios e, em muitos casos, do aproveitamento da dor para reeducação da consciência e também na busca do bem. O papel da dor e a busca pela cura. A dor, mesmo a dor física,
é vista como uma força que pode compelir o indivíduo a inúmeras mudanças de pensamentos e de atitudes, impulsionando assim a sua evolução. A cura das doenças espirituais está na reeducação da alma, na prática de virtudes e, e no reconduzir a nossa consciência para o nosso Pai. O estudo da doutrina é essencial para entendermos as causas das doenças e nos prepararmos para a solução dos problemas, diminuindo assim o fardo que nós levaremos para as nossas próximas existências. Como nós podemos ver, o Espiritismo tem uma enorme contribuição a oferecer para a medicina convencional e também para as escolas e universidades que lidam com a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, que todos conhecem como OMS, ainda define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O Espiritismo, porém, alarga esta visão e ensina que saúde é o estado de completo bem-estar biopsíquico, psicossócio e espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e principalmente os espirituais, que muito influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, que é o modelo da medicina da alma. No paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. A prioridade na visão espírita é o tratamento da alma. Compete, pois, ao espírito imortal a construção do seu destino terreno e, consequentemente, a da manutenção da sua própria saúde física. Segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não exteriorizar, não demonstrar uma doença durante determinada fase da sua existência, por exemplo, até os seus 30, 40 anos, não necessariamente quer dizer ou significa que ela seja uma pessoa saudável. Assim, a criatura pode apresentar-se aparentemente saudável durante um bom período, mas já estar trazendo em seu perispírito as marcas indeléveis da doença que vai eclodir um pouco mais adiante, segundo a lei de ação e reação, que tem no tempo e no momento apropriado o principal fator para desencadear aquela doença. Vejamos a contribuição que o nosso amado amigo Bezerra de Menezes nos traz sobre as doenças. Como não falar dele, né? Dr. Bezerra de Menezes, tanto em vida como no mundo espiritual, já como espírito, ele sempre enfatizou a caridade e o amor ao próximo, vejam isso, como os pilares, os dois pilares essenciais para se obter uma cura.
Os dois pilares no entender dele é a caridade e o amor ao próximo para que a gente possa obter uma cura. Sua abordagem foca mais no aspecto moral e assistencial. O que ele diz referente à caridade como remédio? Para ele, a caridade não é apenas um ato de bondade, mas sim uma poderosa força de cura. Ao dedicarmos nosso tempo, nossa energia e amor para ajudar o próximo, geramos um fluxo de energia positiva que beneficia não só quem recebe, mas também quem doa. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história que eu tenho de vida. Algo que eu vivenciei e vivencio até hoje. Há mais de 50 anos, bom, eu era bebezinho ainda, né? Há mais de 50 anos, a madrinha da minha irmã foi diagnosticada com câncer e já estava, assim que diagnosticada, em estado terminal. Ela, preocupada com suas duas filhas pequenas que tinha para criar, fez uma intenção para com Deus, que a gente chama de promessa, em que, enquanto ela vivesse, enquanto Deus permitisse que ela ficasse aqui na terra, ela cuidaria o tempo inteiro de doentes carentes que estivessem em fase terminal. Ela já estava em fase terminal há 50 anos atrás e ela cuida desses doentes até hoje, aos seus 85 anos e ainda com câncer. Está explicado o que Bezerra de Menezes ensina, não é isso? Essa energia, diz Bezerra, de amor e altruísmo é um verdadeiro remédio para o espírito, ajudando a harmonizar o seu perispírito e, consequentemente, harmonizando o corpo físico. O Bezerra nos ensina que muitas doenças são resultado de um endurecimento do nosso coração e que a caridade é o meio mais eficaz para suavizar o nosso coração. O que nos diz ele sobre o perdão e a reconciliação? Para Bezerra, ressaltava a importância do perdão. Ele, como médico, via muitas doenças como consequências de mágoas, ressentimentos e culpas que nós carregamos por não perdoar. A reconciliação, seja com os outros ou até consigo mesmo, é um ato de libertação que desfaz os nós energéticos que causam a dor e o sofrimento. Ele sempre orientava que a cura verdadeira começa quando nós nos desvencilhamos do nosso passado, deixamos para lá e abraçamos o perdão. Ele dizia também sobre a fé e a resignação. Ele ensinava que diante da doença é fundamental cultivar a fé. Não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, como nos ensina o Espiritismo, que nos dá a certeza de que há um propósito muito maior para este nosso sofrimento. Quanto à resignação para ele, não é sinônimo de passividade. Sou resignado, sou passivo, não. Mas é um sinônimo de aceitação lúcida daquela prova que ele tem que passar, confiando com muita fé na sabedoria divina. Essa atitude de resignação com fé alivia o peso da enfermidade e permite que o espírito se fortaleça.
E ele falava muito também do papel do passe magnético das casas espíritas e daquela aguinha fluidificada, que muitos chamam de água benta. Como médico, Bezerra enaltecia a importância da medicina convencional, é claro, mas ele sempre via como essa medicina convencional como sendo um complemento do tratamento espiritual, que para ele era o principal. Ele defendia o uso do passe magnético e da água fluidificada como recursos poderosos para auxiliar a cura. Ele explicava que, através da imposição de mãos, que nós chamamos de passe, energias de amor e de cura são transferidos para aquele paciente, para o doente, reequilibrando seu campo energético. A água fluidificada, por sua vez, é um veículo para que os fluidos de cura que os espíritos colocam naquela água cheguem ao corpo físico. Em resumo, a contribuição de Bezerra de Menezes nos lembra que a saúde é um estado de harmonia total, física, mental e, acima de tudo, espiritual. Ele nos mostra que o caminho para a cura passa inevitavelmente pelo nosso coração. E também não poderíamos deixar de lado a contribuição do nosso querido, amado Chico Xavier. Quanto ele nos ensina sobre doença, não é? E Chico Xavier, com sua vida de dedicação e humildade, nos mostrou que a visão espírita sobre a doença se traduz em ações e na forma como encaramos o sofrimento. Sua perspectiva é a de um médium que recebe a mensagem e a vivencia em seu cotidiano. Ou seja, é aquele que pratica tudo aquilo que aprende. O que Chico dizia sobre paciência e resignação? Chico Xavier foi um exemplo vivo de paciência diante do sofrimento físico. Ele conviveu com diversas enfermidades graves ao longo da sua vida. Muitas vezes, enfermidades essas decorrentes da mediunidade intensa que ele praticou, como, por exemplo, problemas de visão, problemas pulmonares. Sua atitude diante de cada desafio era de profunda paciência e resignação, não como uma submissão, mas como aceitação serena e confiante de que tudo tinha o seu propósito. Ele nos ensina que a doença, quando bem enfrentada, pode ser um caminho de aprimoramento da alma. Ele nos ensinou ainda, com relação a doenças, sobre a oração como um fator de equilíbrio para a nossa cura. O Chico sempre enfatizou o poder da oração. Para ele, orar não era apenas pedir a cura, mas sim sintonizar-se com a oração, sintonizar-se com as energias superiores e assim encontrar a paz interior. Olha que bonito. Ele acreditava que a oração constante e sincera fortalece o espírito, harmoniza o perispírito e, consequentemente, alivia o corpo físico. A oração é vista por ele como um verdadeiro banho de luz que nos protege das energias negativas que vêm das trevas.
Dizia ele também do amor como terapia de cura. A vida de Chico Xavier foi um testemunho de amor incondicional. Ele nos mostrou que o amor ao próximo, manifestado através de atos de caridade e de serviços ao próximo, é a melhor terapia para a alma. Ao nos preocuparmos com a dor do outro, dizia ele, saímos do nosso próprio egoísmo e sofrimento e assim nós nos fortalecemos. O serviço ao próximo é a melhor forma de elevar a nossa vibração espiritual e afastar a melancolia e o desânimo que podem agravar ainda mais as nossas doenças. O que dizer da humildade do Chico, né? Chico nos ensinou a sermos humildes diante das nossas imperfeições e a sermos gratos por tudo, inclusive gratos pelas dificuldades e enfermidades. Ele via a doença como uma oportunidade para se desenvolver a humildade, pois ela nos mostra a fragilidade do corpo e nos leva a buscar apoio nas pessoas e principalmente em Deus. Ensinou também sobre a gratidão, mesmo nas horas difíceis, dizia ele, nos mantém em uma sintonia positiva e nos ajuda a encontrar a força para seguir sempre adiante. Em resumo, Chico Xavier nos mostra que o Espiritismo é uma filosofia de vida. O Espiritismo, segundo Chico, é uma filosofia de vida. A doença, para ele, é um convite para que façamos nossa reforma íntima. É um convite ao fortalecimento da fé e, acima de tudo, ao exercício do amor em sua forma mais pura e incondicional, que é o que ele praticava. No Espiritismo, alguém querer falar sobre doença e cura, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ancorar nos ensinamentos do espírito André Luiz. Porque André Luiz nos traz uma visão detalhada e científica sobre a origem das doenças e o tratamento dessas doenças. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está vinculada, segundo André Luiz, vinculada sobremaneira à lei de causa e efeito, ou ao karma. André Luiz explica no seu livro Ação e Reação que karma designa causa e efeito, porque a toda ação corresponde uma reação. Quer dizer que está ligado a ações desta vida ou de vida passada, qualquer que seja a doença. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino, criada por nós mesmos, fazendo parte do sistema de contabilidade da justiça divina. Segundo esse princípio, a criatura humana tem que dar conta de tudo o que ela recebe nessa vida. Lembra da parábola dos talentos?
tem que prestar conta de tudo que recebe nesta vida, segundo André Luiz. Prestar conta de todos os empréstimos de Deus, os patrimônios materiais, a inteligência que ele nos premiou, o tempo de vida nessa encarnação que ele nos deu, as afeições, os títulos e também este corpo físico, né, que nos é cedido por empréstimo para o nosso aperfeiçoamento. De tudo isso, André Luiz nos diz que nós vamos ter que prestar conta. O que nós fizemos com tudo isso? E será sempre assim na roda viva da evolução espiritual, em que se deve se empenhar tendo em vista a conquista de amor e sabedoria. Estão me falando aqui para mim dizer uma coisa. Tem uma passagem, um dos livros espíritas, que ao arguir um espírito que estava sofrendo muito, perguntou-se para ele o que mais ele se arrependia de não ter feito ou na vida, né? Mas ele se arrependia na vida porque ele passou. A resposta dele foi categórica. Eu me arrependo de ter perdido tanto tempo durante a minha vida e jogado esse tempo fora. Olha que interessante isso, né? E às vezes a gente não aproveitou as oportunidades que tivemos, não é isso? E vamos em frente. Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem, isso segundo André Luiz estamos falando, que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Quase que o total das doenças tem origem no espírito. Assim, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da alma que geram perturbações e doenças nos nossos envoltórios, quer dizer, no corpo físico e no corpo perispiritual. No estudo de toda doença, é preciso levar o perispírito em consideração, mesmo porque a cura do corpo físico está diretamente subordinada à cura do envoltório espiritual. Então, não se consegue curar o corpo físico sem antes curar o corpo espiritual. Há exemplos importantes nos livros da coleção de André Luiz que elucidam esse nosso estudo. Eu vou citar dois casos. Vejamos primeiro o caso do Segismundo, em Missionários da Luz. Em vida passada, por causa de uma moça chamada Raquel, Segismundo tirou a vida física de Adelino com um tiro que atingiu bem no coração. Na vida seguinte, Segismundo nasceu como filho de Adelino e de Raquel, e trouxe já no seu corpo perispiritual o problema cardíaco, que só se manifestou mais tarde como doença do tônus elétrico do coração após os 40 anos de idade. As doenças, em geral, surgem relacionadas à idade em que as faltas foram cometidas. Quase sempre elas vêm na mesma idade em que aconteceu a morte de um, a sua doença vem naquela, né? Ou então, na idade em que aquele que vai passar por aquela prova estiver mais preparado para passar e ser aprovado naquela lição. Então, às vezes, uma coisa aconteceu quando você é muito jovem, e então, na outra vida, quando você for muito jovem, você ainda não está preparado para aprender. Em outro livro, que é o segundo caso que eu falei que ia contar, Ação e Reação,
podemos acompanhar agora o caso do Adelino, que foi morto pelo Segismundo. Então, numa outra vida, já lá no século XIX, Adelino era filho adotivo de um fazendeiro de grandes posses. Pai e filho eram muito unidos. Aos 42 anos, seu pai casou-se com uma jovem de 21 anos, a mesma idade do Adelino. Aconteceu, porém, que Adelino e a madrasta se apaixonaram perdidamente. E ambos tramaram a morte do pai dele e marido dela. A pretexto de cuidar do pai enfermo, Adelino deu uma bebida muito forte para seu pai e depois ateou fogo no corpo dele. Foi uma morte muito dolorosa. Depois do tempo passado, tudo consumado, Adelino casou-se com a esposa do pai. Casou-se, mas ele não conseguiu ser feliz com ela, sendo que ele foi atormentado pelo remorso do que eles fizeram. Aquilo ficava o tempo inteiro voltando ao pensamento deles. Uma vez indo para o mundo espiritual, Adelino teve padecimentos intensos e contínuos por causa dessa prática que eles fizeram. Finalmente, lá no mundo espiritual, arrependido, conseguiu a bênção da reencarnação. Então, no século seguinte, no século XX, ele veio como Adelino Silveira. E desde pequeno teve seu corpo tomado por um eczema extenso e que dominava quase que seu corpo inteiro. Como podemos observar, as ações por nós praticadas vingam, criam mácula no nosso perispírito e se refletem no nosso corpo físico, que age como uma espécie de esponja, de filtro para tirar as impurezas do nosso perispírito. Assim, em matéria de saúde e doença, temos de levar em consideração as ações das vidas passadas e as da existência atual, para que as nossas conclusões não sejam falhas ou incompletas. Ao estudarmos esses dois casos, podemos constatar também o importante papel da dor em nossas vidas. Segundo o benfeitor Clarencio, é aquele que auxiliou o André Luiz, né? Depois do poder de Deus, diz Clarencio que a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Depois de Deus, o que consegue fazer com que a gente mude os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, é a dor, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao planejamento divino. O espírito André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, destaca alguns pontos essenciais. O corpo como sendo um reflexo da alma. Ele afirma que o nosso corpo físico é o espelho da nossa alma. As nossas emoções, nossos pensamentos e nossos vícios se refletem em nosso corpo. Ele cunhou a frase: a cura começa na alma. Nosso maior cientista que nós conhecemos afirma categoricamente: a nossa cura, a cura das nossas doenças, começa primeiro na nossa alma.
Ele contribui também sobre o tema corpo fluídico e somatização. Nos explica que nosso perispírito, que ele chama de corpo fluídico, né? Que o nosso perispírito registra todas as nossas atitudes. O ódio, a mágoa e o ressentimento geram desequilíbrios nesse corpo, que mais tarde se manifestam do corpo espiritual para o corpo físico. Este processo de passagem de um corpo espiritual para o corpo físico é chamado de somatização. Somatiza no corpo físico. Falou também sobre a ação de espíritos sofredores. Ele nos mostra que muitas doenças podem ser causadas por obsessões espirituais. Muitas são causadas pelos nossos obsessores, que são espíritos menos evoluídos, que por vingança ou por uma simples afinidade que a gente o atraiu, eles podem se conectar a uma pessoa e, como ele tem energia negativa, ele vai projetar essa energia negativa, enfraquecendo e gerando doença. A cura integral. Segundo André Luiz, para se ter uma cura total, o tratamento não é só físico, é preciso tratar o corpo, mas também a mente e também o espírito. A oração, o passe magnético e a fluidoterapia e, acima de tudo, a reforma íntima são fundamentais para uma cura verdadeira e completa. Na minha palestra anterior, no mês passado, eu disse que precisamos fazer a nossa reforma íntima para nos credenciar a ser futuros habitantes deste novo mundo de regeneração que está se transformando a Terra. Então, na nossa próxima encarnação, para que a gente mereça reencarnar na Terra, nós precisamos, pelo menos, começar a nossa reforma íntima. Eu disse também que neste novo mundo quase não existirão dores e sofrimento. Isso porque, com a nossa auto-reforma, as nossas energias vão se elevar e nós não teremos mais aquelas energias negativas, aquelas energias baixas, densas, que causam a dor e as doenças. Diz André sobre a doença como benfeitora. Por mais estranho que pareça, a doença pode ser vista como uma benfeitora. Ela nos faz parar, refletir sobre a vida e a nos reconectarmos com o nosso eu interior. Ensina ele também sobre a importância do perdão na cura. André Luiz enfatiza que o perdão é um dos remédios mais eficazes. Perdoar a si mesmo e aos outros liberta o espírito das energias negativas que podem estar causando a doença ou até agravando a doença que a gente já tinha. Ele fala também sobre o papel dos médiuns curadores. Em nosso lar, André Luiz descreve como que os espíritos em hospitais lá no plano espiritual trabalham em conjunto com os médiuns aqui na Terra e também com os médicos dos hospitais aqui na Terra para auxiliar na cura dos encarnados. E já indo para o encerramento, eu quero deixar algumas frases que tragam esperança. Alguém de vocês já ouviu falar, ou então leu na Bíblia, que Jesus Cristo, ao longo dos seus 33 anos de existência encarnado, em alguma fase, pequeno, adulto, adolescente,
Em alguma fase da sua vida ele teve ao menos uma doença? Alguém ouviu? Leu? Não, né? Tenho certeza que a resposta de todo mundo é não. Porque Jesus nunca ficou doente durante os 33 anos. E mesmo vivendo em um mundo de expiação e prova, que é um mundo de dor e sofrimento. Acontece que ele, em momento algum, praticou sequer uma maldade, ou teve algum pensamento ruim, ou teve algum sentimento ruim. Em nenhum momento ele teve isso. Então Jesus é a prova de que tudo o que foi compartilhado até agora nessa preleção, com relação às doenças, é a mais pura verdade. Porque Jesus não tinha nenhuma energia negativa, não tinha nenhum vício, nenhuma maldade, só bondade, só caridade, só amor. Por isso que ele não tinha como ficar doente. Não existia nele energia negativa para causar-lhe alguma doença. Então, está explicado aí que tudo que foi falado aqui, Jesus é a prova viva enquanto viveu. Então, se você ou alguém que você conhece está enfrentando uma doença grave, lembre-se, a visão espírita da doença não é para nos amedrontar, nos causar medo ou nos fazer nos sentir culpado. Ah, eu estou doente porque eu sou ruim. Não. Os ensinamentos da doutrina espírita, eles vieram para nos ensinar e nos libertar. Você não é a sua doença. Você é um espírito imortal em uma jornada de evolução. A doença pode ser um desafio, mas ela não define quem você é. Você está doente, mas você não é doente. Lembre-se do conselho de André Luiz. A verdadeira cura acontece quando transformamos nossas atitudes e assim elevamos a nossa vibração. Eleve sua vibração fazendo oração. A palavra oração se divide em duas: orar mais ação. Orar quer dizer falar com Deus através da ação. Como é que você fala com Deus através da ação? Tem que ser uma ação que seja agradável a Deus. E a ação que a gente pode fazer, que é agradável a Deus, é a caridade. Então, fazendo a caridade, eu estou fazendo oração. Eu estou elevando as minhas vibrações e vou curar as minhas doenças e vou evitar de ter outras. A fé e a esperança são suas maiores aliadas. Confie que o amparo espiritual está sempre ao seu lado, guiando-o e fortalecendo-o em cada passo. Não desanime, você é muito mais forte do que imagina. A vida e a saúde plena é o seu destino. Um dia nós vamos chegar lá, a vida eterna e a saúde plena. Abrace a oportunidade de aprender e crescer com a sua situação de doente. Use a dor como um motor para o bem. Cultive o amor, cultive o perdão e principalmente a paciência. Esteja você aonde estiver, tenha total certeza que Deus sempre estará contigo, pois Deus é contigo. Que nosso Pai amado nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.
Muito obrigado por me ouvirem.